Bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, nossa semana já passou e já chegamos ao final. Mais uma semana, mais aprendizados. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na luz. Bom dia, Ju, bom dia. Vamos iniciar nossa live. O tema de hoje é: qual a atitude de um bom líder? O que é um bom líder? Como a gente define? Como a gente conhece? Deixa eu ajeitar aqui. O bom líder começa lá na infância. Se a gente perceber, o tempo todo nós estamos sendo treinados para ser bons líderes, ser bons líderes. E o que nós temos que estar mais atento? Quando a gente fala em líder, a gente pensa em empresa, né? O líder da empresa, o chefe, quem tá lá para liderar uma equipe. Então, assim, em toda empresa existem líderes bons e negativos. O que é um líder negativo? É aquele líder que trabalha com o medo da pessoa. Ele manipula, ele joga. Então ele está sempre sutilmente ameaçando o funcionário, ameaçando a equipe. Ele faz uma reunião, ele conversa, ele motiva, ele mostra o que precisa ser feito, ele faz de conta que é amigo de todos, está sempre bem-humorado, brincando. Só que aí no final ele fala assim: se vocês não fizerem, pode acontecer tal coisa. Então ele sempre ameaça sutilmente. O líder manipulador, ele não tem sentimento de união. Ele não tem o sentimento do respeito. Essa postura de olhar para o outro e entender que aquele outro está ali para ser conduzido por alguém que tenha a liderança, mas não uma liderança negativa. Então, se a gente for buscar lá na nossa família, dentro do nosso lar, sempre tem alguém que é um líder. Ou é um filho mais velho, ou é a mãe, ou é o pai. Então, em grupos, todos os grupos, existem líderes, desde a nossa infância. Se a gente buscar na nossa escola, no nosso grupinho de escola, sempre tem um líder. Naqueles colegas que a gente brincava na rua, na minha época a gente brincava na rua, né? Não tinha problema nenhum. Hoje é difícil ver criança brincar na rua. Mas na minha época tinha aquele grupinho, sempre tinha um líder. Numa família grande, sempre tem um líder. É aquele que parece ser mais forte, mais corajoso, com mais atitude, mais esperto. Aquele que para, observa, pensa. É aquele que resolve as coisas, que dá ideias, que conduz uma situação com mais serenidade. Então, se a gente observar, sempre tem alguém da nossa família, no nosso grupo de amizade, num grupo religioso. Então, assim, quando existe grupos, destaca sempre um que tem essas características. Esse é um líder. Se ele vai ser um líder bom, um líder ruim, são as escolhas dele. O caminho é dele. Então, quando cresce, muitas vezes cai numa empresa e ele precisa desenvolver isso. E aí vai muito do que ele aprendeu nesse caminho. Qual foi a motivação dele? Qual foi os incentivos que a família deram? Qual foi o exemplo que ele recebeu? Então tudo isso, gente, conta muito pro caráter de um bom líder. Lógico, quando a gente está criando um filho, educando um filho, a gente não sabe o futuro dele. A gente não sabe qual seria uma profissão dele. A gente deduz. Pai e mãe sempre quer algo pro filho. Sempre quer algo pro filho. Mas conduzir essa educação com exemplos bons, com motivação, sempre conversando, orientando, mostrando que uma conversa resolve. Sempre o diálogo é muito importante. Então, são coisas que vai pegando e lá na frente a pessoa pode usar. Então, quando a gente entra numa empresa e você encontra um líder,
Você busca uma pessoa corajosa, forte, esperta, que está atenta, que olha para o outro com o interesse da motivação, do desenvolvimento. Então, quando a gente encontra esse líder negativo que usa a equipe com uma manipulação, com o negativo, sempre pedindo, sempre culpando, sempre jogando com aquela equipe, cria uma desunião. O ser humano, quando ele se sente acuado por um líder, ele fica mais inseguro. Aquele medo cresce. A insegurança de perder o lugar, de não se dar bem com os amigos, vira uma intriga, então vira uma energia tão negativa que muitas vezes prejudica o andamento da empresa. Então, para uma equipe ser forte, ela precisa de um bom líder, de um líder verdadeiro, de um líder que luta pelo que todos querem. Então precisa de uma conexão, precisa saber ouvir, falar e respeitar. Então a equipe de um líder mau, ela fica perdida, ela não produz, ela fica sem sentido, porque ela fica o tempo todo pensando como se defender daquele líder, como se defender daquela manipulação, e gera um conflito entre aquela equipe que trava, não produz, a energia fica pesada, as pessoas ficam irritadas, mal-humoradas, e se insiste em viver naquilo, acaba adoecendo. Então esse líder, ele tem o poder de destruir as pessoas com as atitudes dele. Sutilmente, ele machuca, sutilmente ele agride, sutilmente ele ameaça, ele põe medo, ele determina situações que constrangem as pessoas. Então esse líder negativo, ele precisa ser olhado e descoberto. Por quê? Porque uma empresa, ela pode afundar com essas atitudes. E como descobrir isso? É estar atento a essas atitudes. E sempre que puder numa reunião, comentar, expor. Existe o líder, existe chefe, existe dono. Isso precisa chegar na maior autoridade da empresa, para que possa se resolver. Eu sei que existe um medo, né? Como que vai falar de um líder? Como que vai reclamar de um líder? Mas alguém precisa ter essa coragem e dar o primeiro passo. Porque é assim que a gente tira tudo isso de negativo e começa a construir algo positivo. A pessoa que manda muito, que exige muito, que critica muito e esquece de agradecer, é um mau líder. É um mau líder. Então ele faz de conta que ele é amigo de todos, ele faz de conta que ele domina a situação, mas ele mesmo é uma pessoa medrosa, ele é uma pessoa desconfiada, ele é uma pessoa insegura. Então, na verdade, ele está fingindo para ele que ele é um bom líder, porque nem ele sabe das dificuldades dele. E inconsciente ele coloca isso para fora, para essa equipe. Então é interessante a gente observar isso e tentar sair dessa energia, conversando, tentando resolver, pedindo ajuda. Porque senão você adoece, a empresa adoece. Isso, gente, é para qualquer lugar que existe um líder. Numa família existe um líder, num grupo de amigos existe um líder, numa igreja existe um líder. Esses grupos religiosos existe um líder. Todo grupo existe líder. Então vamos estar atentos. Em quem nós estamos confiando? Em quem nós estamos acreditando? Em quem nós estamos dependendo?
para ter uma motivação e um crescimento. Existe o líder negativo, que é esse que nós estamos falando. Agora nós vamos falar um pouquinho do líder positivo. Vocês vão ver como que tem muita diferença. O líder positivo, ele também é corajoso. Ele também se mostra forte. Ele também é esperto, inteligente. Ele também tem uma visão além daquele grupo. Só que o líder positivo, ele motiva a equipe a se unir. Ele tem uma empatia. O que é a empatia? A empatia não é eu me colocar no lugar do outro, eu ser o outro, eu vou me colocar no lugar do outro para eu viver, para eu sentir aquilo que ele está sentindo. Não, não é. Isso não é empatia. Empatia é quando eu tenho a habilidade, a capacidade de perceber o outro. Peraí, o que está acontecendo aqui? Deixa eu olhar para essa equipe. Como nós podemos mexer nessa equipe para ter uma sintonia, para existir uma harmonia, para que as coisas funcionem naturalmente. Então, o líder bom, ele tem essa visão. E ele tem a capacidade de plantar as coisas boas. Então, peraí, ele vai olhar para cada um da equipe, ele vai perceber o que cada um tem de melhor, e essas habilidades ele vai usar como ferramenta para a empresa crescer, para a equipe se fortalecer. Essa equipe, ela se sente numa união, num respeito, numa energia leve de produção. O meu líder me motiva a ser melhor, não para competir com meu companheiro, com meu parceiro, com meu grupo. Não, eu não estou competindo, eu estou competindo comigo. Então ele te motiva a ser melhor para você a cada dia. Ele motiva todos da equipe, ele não coloca um contra o outro. Ele cria uma união, uma harmonia, que tudo funciona, que tudo fica mais fácil, porque ali pode-se falar das situações, das dificuldades, do que não está certo, do que eles não estão aceitando. Aí chega o líder chega e faz o quê? Ele vai pegar aquelas informações e ele vai trabalhar com todos, sem ameaças, sem acusações, sem cobrança, colocando a situação diante do grupo e conversando e buscando ideias junto com esse grupo. O bom líder, ele respeita o ser humano, ele é humano. Ele trabalha com o sentimento, com as emoções. O bom líder, ele tem a inteligência emocional. O que é essa inteligência emocional? Ele pega as emoções e usa como ferramenta para desenvolver essa equipe, para desenvolver ele. Porque as nossas emoções, elas existem para isso. Elas são ferramentas para que a gente desenvolva. Então, o bom líder, ele tem essa visão. Ele conhece cada um da sua equipe. Ele busca estar junto, observando, orientando e tirando o melhor de cada um. E percebendo quais as emoções que existem ali naquela equipe. O que pode ser trabalhado a favor. Toda emoção, ela pode ser trabalhada a favor da gente. E o bom líder tem essa visão. E ele pega tudo isso e ele transforma numa energia. E ele canaliza isso para resultados extraordinários. Porque todos nós temos raiva, temos medo, temos inveja, somos ansiosos, né? Temos ciúmes. Todos nós temos essas emoções. E numa equipe, isso fica mais aflorado. Porque muita coisa ali é diferente do que eu quero, do que eu acredito, e eu preciso de um alinhamento para que tudo funcione.
Então, quando a gente monta uma equipe, são pessoas diferentes. Não dá para eu querer que essa equipe seja como eu, como líder, né? O líder chega e fala, eu quero que vocês sejam como eu sou. Façam o que eu faço. Olha só, sutilmente já existe uma pressão. Ninguém é como ninguém. O bom líder, ele chega e fala assim, ó, eu preciso conhecer vocês para que juntos possamos fazer o melhor. Olha que interessante, olha que diferente. Ele não está mandando ninguém ser como ele, mas ele busca o conhecimento para que juntos, uma união. Então, o bom líder, ele vai estar sempre buscando estar presente, estar orientando, estar trazendo uma palavra certa, correta, e sempre com humanidade, com respeito. Se a gente for buscar exemplos, gente, fica fácil. Qual foi o nosso maior líder? Qual foi da humanidade o maior líder? E aí você compara o comportamento dele. O nosso maior líder na nossa humanidade foi Jesus. Como era Jesus? Qual é a história que a gente ouve de Jesus? Uma pessoa firme, verdadeira, clara, objetiva. Olha que interessante. Humana. Quando a gente fala humana, o que é humana? Sabe desenvolver o amor, sabe lidar com esse amor, com a união, com o respeito. É um conjunto. Então, o que Jesus fez aqui na Terra? Ele liderou. E ele não se apegou a nada. Então, o bom líder, ele não é dono. Ele só é líder. A função dele é ser líder. Nós precisamos entender que todos nós aqui na Terra, nós temos funções. São ciclos. Muitas coisas mudam. Hoje eu sou o quê? Então a gente tem que entender, o bom líder, ele está numa função de líder. Só que é muito interessante, ele escolhe ser bom líder ou mau líder. E isso é em tudo em nossas vidas. O pai, a gente tem como líder familiar. Ele é o pai da família. Ele é o líder. Ele orienta. Ele dá exemplo. Então, numa família, existe esse pai que conduz essa família. E quando não existe o pai, existe a mãe que conduz. Ela é a líder. Então, se a gente perceber, a vida traz pra gente já um laboratório desde pequena. Nós já vamos vivendo situações para desenvolver essa capacidade. Todos nós passamos por situações que não percebemos. No grupo de irmãos, uma família grande que tem lá 7 irmãos, a minha família tem 7 irmãos. Sempre tem um irmão que ele é mais forte, que ele é mais lúcido, que ele observa mais, que ele consegue resolver com facilidade situações difíceis. Ele, naquele grupo de irmão, ele é um líder. E ele é respeitado, ele é ouvido. Só que ele escolhe ser um bom irmão, um mau irmão. Olha que interessante. Isso é em tudo. Um bom pai, um mau pai. Uma boa mãe, uma má mãe. Por quê? Porque nós estamos aqui para fazer, para criar, para seguir, para dar exemplo, para desenvolver, cada um na sua função. Na nossa função a gente aprende, a gente erra, a gente desenvolve, a gente muda. Então, assim, funções. Então, quando a gente fala de líder, líder já existe desde quando a gente é criança. A gente só vem passando e mudando, né? E aí, quando a gente vai para uma empresa, vai trabalhar, dependendo da empresa, existe um líder, né? E esse líder, ele pode ser bom ou ele pode ser mau. Vai muito do que eu preciso para o meu desenvolvimento. Se eu caio numa empresa que tem um líder mau, eu preciso daquele momento. O que eu posso tirar de bom daquilo? Eu posso aprender o que eu não quero ser.
né? Então tem muito isso, gente. Vamos olhar para o lado positivo. Aquela pessoa ruim que está ali do meu lado, me maltratando, me desafiando, me julgando, cutucando o tempo todo, o que ela está mostrando para mim? Qual a mensagem que o universo traz para mim? O que eu posso pegar de bom dessa situação negativa? Talvez o que eu não quero para mim. Ele vem mostrar o que eu não quero ser, o tipo de pessoa que eu não quero ser. Se um dia eu for um líder, eu não quero ser desse jeito. Eu vou buscar ser um líder bom. Um líder que ajuda a equipe, que produz, que motiva, que dá valor. Um líder humano. Então a gente tem que aprender com tudo na vida. Tudo que vem, que mexe, que incomoda. Olha só, incomoda. Tudo que incomoda é para eu ficar atenta. O que eu posso aprender com tudo isso? Sempre tem algo. Aquele líder bom, ele vem e aí a gente fica feliz de ouvir, a gente fica satisfeito, a gente fica confiante, a gente cria mais coragem, a gente sabe que com aquele líder a gente pode trocar ideias. Olha que interessante, olha o que ele já desenvolve em mim. Então essa postura do líder bom, ele traz o quê? A coragem, a vontade, as possibilidades. Eu me olho com mais confiança, porque aquele líder passa essa confiança. Eu olho para a equipe, eu consigo trabalhar em equipe, eu consigo respeitar esse grupo. Eu consigo olhar para essa equipe e perceber que elas têm algo a ver comigo. Nós temos um objetivo. Então são todos por um único objetivo. Eu aprendo, eu desenvolvo trabalhar em grupo. Eu desenvolvo respeito pelo próximo. Eu desenvolvo a habilidade de conviver com as diferenças. Porque ali naquele grupo somos todos diferentes. Mas todos nós temos algo que aquela equipe precisa. Ou uma força, uma coragem, uma habilidade, uma visão. A gente tem qualidades. E esse bom líder, ele percebe isso. E aí ele extrai de cada um o que aquela equipe precisa para fortalecer e realizar aquele objetivo único da empresa. Olha a visão, que interessante, né? Então, quando a gente está numa equipe que tem um bom líder, ele vai usar as ferramentas emocionais de cada um e a ferramenta emocional dele para extrair o melhor, fortalecer a união, para que todos trabalhem por um objetivo. E isso fortalece a cada dia, porque vira uma harmonia, estão todos focados em uma só coisa. E quando a gente foca em algo, lembra que eu já falei isso em outras lives, quando a gente foca em algo, esse algo expande. Olha que interessante. Então, quando esse líder, ele trabalha essa união, ele trabalha essa disciplina, essa frequência boa, olha que interessante. Tudo em torno de um só objetivo, que é o quê? O crescimento daquela empresa, o resultado positivo daquela empresa. Isso cresce. Isso se expande, porque é um grupo trabalhando por um objetivo. Agora, quando o líder é aquele líder negativo, ele tem uma equipe e ele trabalha com essa equipe. Mas o que ele está desenvolvendo nessa equipe? A insegurança, o medo, a intriga, conflitos. Olha só. Então, cada um ali tem uma emoção. Só que esse líder, ele não tem a capacidade de trabalhar a emoção de cada um. Porque ele também não trabalha as emoções dele. Ele também tem conflitos emocionais. E aí ele gera uma energia de cada um fica isolado.
não consegue criar uma união, não consegue criar uma amizade, porque ele não tem a capacidade de se colocar, de ter a empatia, de perceber, porque ele é um líder que manda, que quer. Ele não é um líder que observa e que constrói. Ele exige o que ele quer. Só que ele não percebe que ele precisa desenvolver em cada um da equipe a união, a igualdade. Pelo que estamos lutando aqui? Pelo que estamos trabalhando aqui? E aí ele cria uma desarmonia tão grande que a meta da empresa é crescer. Só que não consegue, fica patinando. Porque todos os dias, em todas as reuniões que o líder faz, existem mudanças, existem conflitos. E eles ficam o tempo todo discutindo, analisando, mudando as coisas. Eles não têm direção, eles não têm foco, eles não têm a disciplina que um bom líder desenvolve para a equipe dele, para que ele fique tranquilo e trabalhe tranquilo e a empresa flua. Olha que interessante. Então, quando o líder sabe lidar com isso, liderança, lidar com situações, lidar com pessoas, com dificuldades, com adversidades, liderar. Liderar não é mandar. Liderar é conhecer o que você tem ali e pôr tudo para funcionar em harmonia. Um bom líder, ele cresce, ele faz a empresa crescer, ele faz a equipe dele crescer. É um desenvolvimento constante. E a gente nem percebe, é tão natural, porque as pessoas trabalham com prazer, elas trabalham feliz, elas trabalham porque elas sabem que ali um ajuda o outro. Olha que interessante. Então elas vão trabalhar tranquilas, porque elas sabem que existe um líder, que qualquer coisa que acontecer ali, ele vai estar disposto a ajudar, e não criticar, e não apontar, e não diminuir, desrespeitando o ser humano, o profissional, uma equipe, um grupo. Então o líder bom, ele respeita sempre, ele sabe ouvir, ele sabe lidar com as pessoas, ele sabe liderar pessoas, ele sabe observar a situação. Pode estar um caos, ele chega, ele vai colocando tudo em ordem, porque ele sabe extrair de cada situação o melhor. Esse é o bom líder. Então, qual a atitude do líder que você conhece, que você tem, que está ao seu redor? Talvez numa empresa, talvez num grupo de amizade, talvez num grupo religioso, talvez em casa. Qual é a atitude desse líder? Ele é humano? Ele é respeitador? Ele é generoso? Ele é gentil? Ele é verdadeiro com ele? Como ele age com ele, com a família dele, com as pessoas mais próximas? Vamos observar a atitude. Qual é a atitude do seu líder? Qual é a atitude? É amoroso? Sabe ouvir? Sabe falar na hora certa? Quantas atitudes? Sabe te entender quando você está com raiva? Quando você está nervosa? Quando você está infeliz? Qual é a atitude? Te culpa? Te condena? Te aponta? Te critica? Qual é a atitude? Te ignora? Ou olha para você e fala: peraí, vamos dar um jeito. Acolhe. Seu líder acolhe? Líder bom acolhe, né? O líder que não é bom, o que ele faz? Deixa você se virar. Problema seu. E cobra.
e exige e te acusa. Você precisa dar resultado. Você está aqui para dar resultado. A gente ouve muito isso desses líderes que são maus, que não sabem gerenciar as emoções. Porque na verdade é isso, é gerenciar emoções. Primeiro as minhas, depois da equipe. Se eu tenho uma equipe, eu preciso trabalhar com as minhas emoções primeiro. Porque como que eu vou trabalhar com várias pessoas com emoções diferentes o tempo todo? Então, para ser um líder, precisa sim de um autoconhecimento, de uma inteligência emocional, de saber que as emoções existem em todos nós. E ela é uma ferramenta para usar a nosso favor. As emoções, elas não são para usar contra a gente. Elas são ferramentas para desenvolver o ser humano. Então, tudo que existe em nós está certo. Nós precisamos o quê? Aprender a usar essas ferramentas. E não olhar para tudo isso com a negatividade. Ah, mas o fulano é muito raivoso. Nossa, o fulano é muito estressado, não dá para falar com ele. Nossa, deixa ele de lado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mesmo porque você não sabe o que está acontecendo com o fulano. Por que ele está estressado? Não é que ele é estressado. Por que ele está raivoso? Ele não é raivoso. Olha que diferença. Então são momentos que a emoção fala mais alto. Porque a pessoa não sabe lidar com essa emoção. Ela não conhece, ela não consegue gerenciar aquilo que ela não conhece. Então vamos conhecer as nossas emoções para lidar melhor com as pessoas, com a equipe, com a vida. Então lembra sempre, a pessoa não é, ela está estressada, ela está com raiva, ela está triste. O que está acontecendo com a fulana? Se você quer ajudar, pergunte. Empatia é isso, é olhar para o ser humano como um ser humano, como pessoas que sentem raiva, inveja, mágoa, tristeza, alegria, euforia, todas as emoções nós sentimos o tempo todo. Então a empatia é o que? É olhar para aquela pessoa, peraí, por que ela está assim? Deixa eu ver se ela precisa de ajuda. Ir até a pessoa e observar a situação, ouvir a situação. E se você puder ajudar, ajude. Isso é empatia. Não é eu entrar e tentar ser a pessoa, sentir o que a pessoa está sentindo. Gente, isso é impossível. Eu só vou sentir as minhas experiências. Por mais que ela fale, que ela explique tudo, eu não consigo sentir o que ela sente. É só ela que sente. É só ela que pode resolver. Eu posso orientar, se ela quiser também, né? Porque tem pessoas que não querem. E tá tudo certo, a gente tem que respeitar. Então é esse movimento que a gente precisa aprender. É isso que o bom líder faz. Ele ouve, ele respeita e ele ajuda quando a pessoa precisa de ajuda. Ele não é aquele líder que manda, eu quero, faça. É a sua obrigação. Você está aqui para isso. Eu te pago para isso. Olha a diferença, né? Olha a agressividade. Sutilmente ele está sendo agressivo com você, abusivo. Então vamos estar atento a tudo isso. Que tipo de líder você é? Que tipo de líder você quer para a sua empresa? Que tipo de líder você quer para a sua vida? Para a sua vida. Que tipo de líder você quer ser para você? Porque é você que lidera a sua vida. Olha que interessante. Com a sua vida, você é o líder. Olha como que a vida é perfeita. Olha como o universo é perfeito. Ah, mas eu não sei liderar. Ah, aprenda.
Aprenda. Nós estamos aqui para isso. Desenvolva a habilidade de liderar a sua vida, porque não é o outro que vai liderar a sua vida. Olha que interessante. Não deixe a sua vida na mão do outro, porque é você o líder da sua vida. E qual atitude você está tendo com você hoje? Você olha para a tua vida, quais os resultados? Tá tudo certo? É o que você quer? Ou dá para mudar? Se dá para mudar, vamos mudar agora. É daqui para frente. É daqui para frente, sempre. Ontem eu recebi uma pergunta a respeito da live que nós fizemos ontem, que foi a respeito da família, né? E uma pessoa me perguntou assim, mas como eu faço para mudar o passado? Gente, não tem como mudar o passado. Não tem. Aí a gente ouve assim, mas para eu estar livre hoje dessas situações difíceis, eu preciso resolver o passado. Passado já passou. Não tem o que resolver no passado. Você precisa resolver com você aqui agora. É o que está aí dentro. É o passado que você está arrastando dentro de você. As amarguras, as tristezas, as dúvidas. Então, olhe sempre para o agora. Eu posso fazer para mim agora. O passado eu respeito e eu sou grata. Porque na verdade eu fiz, não deu certo, mas eu fiz o que eu sabia. Eu não sabia fazer diferente. Por que eu não sabia fazer diferente? Porque eu não tinha maturidade. Eu não tinha o conhecimento naquele momento. Eu tinha só aquilo que eu fiz. E tá tudo certo. E a vida é tão maravilhosa que hoje eu consigo olhar e quando eu falo assim, o que eu faço com esse passado? É sinal que você já quer mudar alguma coisa. É sinal que você tomou consciência de que você é a líder da sua vida. E você pode fazer algo. Só que é daqui para frente. Esqueçam o passado. Passado, maravilha. Seja grata. Aconteceu. É a minha história. Não tenha vergonha do passado. É a minha história. É a sua história. Nós estamos aqui hoje porque nós temos um passado. E tá tudo certo. Mas o importante é eu focar no agora. É eu estar aqui, presente agora. Para fazer desse hoje diferente, para que o meu amanhã seja melhor ainda, porque todos os dias nós estamos mudando, todos os dias nós estamos desenvolvendo, sempre crescendo, sempre desenvolvendo, nunca parado. Passado, você vai ficar parada, porque não tem o que fazer, já foi. Olhe para ele com carinho, com compaixão, gratidão e segue em frente. O bom líder é aquele que vive o seu momento agora, que vive o presente e que desse presente ele faz o melhor para ele e automaticamente para quem está ao seu redor. O bom líder, ele é respeitado, ele é amado, ele é presente em tudo que é bom, porque a atitude dele é boa, porque a educação dele ensinou ele a dar valor, ele ter valor, ele ter respeito, ele dar respeito, ele ser alegre e ele dar alegria. Então, o bom líder, ele faz daquele momento ruim o melhor que ele pode, trabalhando junto, trabalhando com as emoções, trabalhando com tudo que nós temos aqui, dentro de nós. Lembre sempre, tudo começa dentro de nós, dentro de nós. E nós não estamos só. Nós precisamos de pessoas. Então todas essas pessoas que a gente fala, mas o fulano é tão difícil de conviver, mas o fulano é assim, fulano é assado. Por que existem essas pessoas? É para despertar em você algo, para que você busque o desenvolvimento. Então não fique parada criticando as pessoas, falando mal das pessoas, reclamando das pessoas, de situações.
Seja um bom líder. Seja um bom líder da sua vida. Da sua vida. Desenvolva a liderança com você. E automaticamente, tudo ao teu redor, tudo ao teu redor vai ficar bom para você. Vai fluir, vai produzir, vai ter resultados maravilhosos. Então, líder, existe várias pessoas liderando nossas vidas. Só que a mais importante, a principal, é você com você. Então, eu deixo uma pergunta para você. Qual a atitude que você está tendo com você? O que você faz para você? Como você faz para você? Como você lidera a sua vida? Eu agradeço. Desejo a todos uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Um beijo para vocês.